4, 3, 2, 1, gravando. Beleza, pessoal, desculpa aí o tempo do atraso. Por algum motivo, meu Windows travou aqui, eu tive que dar um boot e ele atualizou alguma coisa aqui, porque, como eu sempre falo, os caras da Microsoft, eles sempre sabem o que é melhor para a vida da gente, né? Então, eles fazem atualização, eles mudam, o pessoal do Chrome, né? O pessoal do Photoshop, sabe? Eles sempre sabem o que é melhor para o usuário, né? Então, eles fazem as coisas do jeito que eles querem, né? E a gente né, tem que estar aí. Bom, na aula passada a gente começou, a gente terminou, né, comentando que o computador ele só realiza cálculos. Ah, beleza. Tá? É isso aí, Gabriel. É por isso que Linux não tem esses problemas, realmente. Unix é melhor que Linux, tá? Eu gosto do Unix. Unix é um bom sistema, é bem robusto. Bom, mas eu também não sei trabalhar com Unix muito bem, então a gente vai aqui no nosso Windows mesmo, né? E foi atualização mesmo, porque até a chave que já não estava válida já validou de novo. Maravilha. Então tá bom. E como que o computador realiza cálculos, né? Óbvio, ele pega os dados lá, os, os símbolos, né, que são codificados digitalmente, e ele só faz soma, subtração e divisão, né? E multiplicação. As multiplicações ele precisa fazer através dos shift registers, né? As divisões também, as somas já são mais fáceis através das operações lógicas. Tá? O nosso problema maior é que hoje em dia a gente já consegue programar e a gente tem funções que o computador já executa diretamente na placa gráfica, né? Então a gente vai ter que saber direcionar as nossas contas para que elas sejam realizadas no processador gráfico. Beleza, isso daí é legal. Tá? Então, como ele só realiza cálculos, uma das melhores maneiras da gente trabalhar com ele é através de matrizes. Tá? Beleza. E por que através de matrizes? Porque as matrizes, de uma certa maneira, cara, se você trabalhar com colunas, numa multiplicação de matriz por matriz, por exemplo, tá? Se você trabalhar com colunas ou com as linhas, multiplicar por coluna ou por linha, uma matriz transposta, o resultado vai ser o mesmo, né? Ou seja, você vai obter, é, se você multiplicar uma matriz por um escalar, tá? Um número, você vai obter uma matriz escalonada, né? Multiplicada. É, mas se você entender que uma matriz pode ser representação vetorial também, é a mesma coisa que multiplicar um vetor, né, por um escalar. E o que você está fazendo? Você está só aumentando a magnitude do vetor. Tá? Bom, e para fazer isso, que é multiplicar, o computador fazer isso, né, ele faz através do que a gente chama de transformações geométricas, que a gente vê isso daí lá em álgebra linear, em princípio, um pouquinho. Mas tem um monte de coisas que a gente vê, os cálculos que a gente faz em álgebra linear, que às vezes nos dificulta entender até as coisas na computação. Tá? Por quê? Porque a gente usa aquelas ferramentas, só que aqui a gente faz de maneira um pouquinho diferente, né? Então, o que acontece na computação gráfica é que o computador faz os cálculos matriciais, né? De maneira matricialmente, vamos dizer assim, porque é muito mais rápido você fazer cálculos matriciais do que você tentar resolver sistemas lineares, né? É, através disso, na realidade, o resultado vai ser o mesmo. Tá? E na aula passada eu comentei que se, por exemplo, um objeto
for simples, tá? Um objeto simples desse aqui, para a gente fazer qualquer movimentação, qualquer mudança de comportamento, tipo assim, mudar tamanho, rotacionar, tá? Distorcer, inverter, fazer espelhamento, qualquer coisa que a gente queira fazer com qualquer objeto no computador, se ele for um objeto simples, tá? Os cálculos são mais simples, mais rápidos, tá? Ou seja, a quantidade de operações que a gente precisa para fazer para movimentar um objeto simples é menor do que se o objeto for afrescalhado, né? Um objeto afrescalhado, a gente consegue fazer, né, no computador as mesmas operações, né? A gente espelha ele, distorce, faz o que a gente quiser, né? Mas essas modificações aqui, que quem está fazendo para mim, né? Você fala assim, pô, você está mexendo aí, tô, né? Quem que está fazendo essas distorções, né? Essas modificações que eu estou aplicando nesse objeto aqui? É o PowerPoint, né? Ah, o PowerPoint está fazendo isso. Então, a gente pode dizer que o PowerPoint ele tem APIs gráficas, né? Dentro dele, né? Ou seja, a maioria dos softwares que mexem com imagens, com figuras, né? Tem ferramentas, tá? Dentro deles. Essas ferramentas elas fazem todas essas distorções que eu estou fazendo, né? Por quê? Porque cada vez que eu pego o mouse e clico e faço alguma coisa, existe uma rotina, vamos imaginar assim, né, uma subrotina, uma classe, uma instância, sei lá, a gente pode dar vários nomes, né? Dependendo do tipo de programação que você está usando, que vai nos ajudar a fazer essas transformações. Ah, e quais são as transformações? Por exemplo, se eu pegar esse objeto aqui, ó, estou mudando para cá, tá? Ah, legal. Isso é uma transformação que eu simplesmente movimentei ou transladei esse objeto que estava num determinado local da minha tela para outro, né? Aqui, por exemplo, eu simplesmente fiz um escalonamento. Eu escalonei o desenho, né? Na realidade, eu não só escalonei porque eu não mantive uma outra tecla apertada aqui, então ele não escalonou, né? Ah, e eu posso fazer também as rotações, né? Rotações, que é pegar aqui, ó, tá vendo? E eu faço isso daqui, ó. Então eu estou rotacionando. Bom, então o nosso objetivo agora, a partir dessa aula, é tentar entender como que essas ferramentas funcionam matematicamente, tá? A gente não vai entrar muito a fundo na matemática, porque eu sou muito ruim de matemática, né? Então, eu não consigo fazer conta de soma. Então, imagina eu fazer essas contas que o computador está fazendo. Eu não consigo, tá? Mas, coisinha simples, assim, somar 2 com 1, 1 com 2, eu ainda consigo fazer, né? Então, a gente vai tentar fazer isso daí, né? Bom, para fazer isso, tá? Eu peguei esse negócio aqui, tá? E eu desenhei aqui um quadradinho aqui e eu dividi como se fosse o plano cartesiano, né? A gente conhece o plano cartesiano porque a gente já falou dele na aula passada, tá? Aqui vocês vão... Eu deixei alguns negocinhos assim desenhados que eu mais entendo, né? Bom, na realidade, então, vamos pegar um ponto qualquer, né? Eu vou começar com esse ponto aqui, ó, que é o 6,4, né? A gente já viu também numa aula anterior que a gente pode descrever o ponto como sendo assim, né, desse jeito, tá? Que é o ponto 6,4. Tá? Como que eu sei que esse daqui é um ponto 6,4 e se eu representar ele aqui no meu R2, né,
eu consigo saber que esse ponto 64 está aqui, onde ele está aqui, e eu vou pintar ele de vermelho. Por que que eu sei que o ponto 64 está aí? Bom, a gente sabe que o ponto 64 está aqui, porque, por convenção, a gente usa essa reta, né, que a gente chama de reta dos x, né? Essa reta aqui a gente chama de reta dos y, tá? E daí a gente atribui distâncias graduadas, né, nesse breguetes aqui. Então a gente pega o eixo x é 6, a gente vem aqui 6, a gente traçaria uma retinha aqui, então um pontilhadinho, né? Tem pontilhado aqui? Tem. É uma retinha, mas daí eu desenho assim, ó, né? Pontilhado tem que ser no tipo de forma, estilo de forma, né? Sei lá onde que vem aqui, ó. Traços aqui, ó. Pontilhado, também não resolveu muito, mas vocês estão entendendo, né? E o 4 tá no eixo Y, né? 4, beleza. Então, matematicamente, eu plotaria esse ponto aí desse jeito aqui no gráfico, né? Bom, daí você fala assim, legal, mas por que que você está fazendo isso se a gente está pensando no computador? É claro que vocês já sabem, tá? Isso, é isso aí, Diego, exatamente isso que você falou, desculpa. Eu demorei 2 minutos para ver o seu, né? Ou seja, você conta 6 para x e conta 4 para y, tá? E reproduz esse pontinho aí, que a gente tá vermelhinho hoje, né? Bom, beleza. A gente pode escrever esse ponto em forma de ponto, matematicamente é desse jeito, tá? Mas a gente também pode escrever esse cara, tá? Em forma de vetor, tá? Vetor. Era melhor eu pegar um outro negócio para desenhar vetor. Tá? Vou pegar essa seta aqui, que daí é mais fácil para desenhar o vetor. Tá? Então, eu vou desenhar, é a mesma coisa. Tá? Vou desenhar de vermelho e vou pegar a grossura bem grossa aqui. Ó. Tá? Então, esse mesmo ponto, tá? Que a gente definiu no plano cartesiano, né? Que é esse xy que a gente aprendeu, a gente definiu o ponto 64, a gente pode definir isso daqui como sendo um vetor, e um vetor, vetor V, tá? ênfase. O vetorzinho, a gente faz assim, ó. Vetor V. Tá, beleza. Vetor V. Tá? A gente pode definir como sendo vetor V. Legal. Então, geralmente um vetor, tá? Ele é essa setinha aqui. Só que, na realidade, matematicamente, a gente sempre define um vetor saindo da origem. Da origem. O que, que é a origem? É onde o plano cartesiano, né, vale 0, 0, tanto na reta, vale 0 tanto na reta x, quanto nas abscissas, né? Abscissas e coordenadas. Então, mas isso daqui é uma coisa do plano cartesiano. Na aula passada, a gente falou que a gente poderia, e seria interessante, a gente fazer uma conversão de coordenadas, né? Por quê? Eu vou explicar melhor ainda. Por quê? Porque no computador a gente também trabalha com vetor, só que a nossa origem, né, a gente comentou que a origem começa no ponto superior esquerdo, tá? Então, nosso sistemas de coordenada no computador começa lá em cima, porque já vem daquela ideia de fazer scan, né, ou fazer o raster, que a gente viu na televisão, sempre começou lá de cima, os caras... Então, mas não tem problema, porque eu posso, de uma certa maneira, distorcer isso daqui tudo,
Eu não vou fazer isso agora, mas eu poderia virar isso daqui e colocar essa origem aqui, tá? Bom, se eu colocar essa origem aqui do jeito que tá, já mudou. Então, para eu representar esse pontinho, porque eu quero o ponto aqui, ó, tá? Onde você está vendo. Não interessa se eu estou na coordenada cartesiana, não interessa, cara. Eu quero o ponto, a minha preocupação é com o ponto aqui. Porque você está vendo esse ponto aqui, tá? Então, o cliente vai ver esse ponto aí, tá? Mas, se eu tiver um outro sistema de coordenada, tá? Que comece aqui em cima, e divida isso daqui em quadradinho maior ou menor que esse, não interessa. Vai ter um momento, tá? Que eu vou pegar um X e um Y qualquer aqui, e esse ponto vai ser representado exatamente onde ele está desenhado vermelhinho aqui para você. Eu vou até aumentar o tamanho dele, só que eu aumentei o tamanho, ele mudou de lugar, né? Então a setinha tem que seguir aí. Mas você entendeu, né? Aí é o ponto, tá? Não estou preocupado com o tamanho, porque um ponto não tem tamanho. Você concorda comigo que ponto não tem tamanho? Qual que é o tamanho do ponto? A grossura e a largura de um ponto? Diz para mim. Um ponto é um ponto, não tem tamanho, matematicamente falando. Nós, na computação gráfica, nós até vai dar um tamanho para esse ponto. Mas não tem diâmetro, ponto. Ponto é um ponto. Tá? O diâmetro forma uma circunferência, concorda? E imaginemos, Mateus, que o ponto é uma circunferência com raio tendendo a zero. Isso é um ponto. Tá? Um raio é uma circunferência com raio que tende a zero. Bom, beleza, a gente definiu o ponto. Pode ser tanto esse vetor, tá? Quanto quanto esse ponto do jeito que está aqui. Ah, mas tem uma outra maneira também de expressar esse ponto P. Tá? É um jeito matricial de se expressar o ponto P. É o ponto 6, 4. Tá? Tá? Então, como que você expressa assim, matricialmente, mas de maneira genérica, um ponto qualquer, né? Você pode colocar assim, x, x, e não é sem x, né? X e y. E tá com o caps lock ligado? Tá. Por isso que o meu vetor ficou feio. O vetor tem que ser também minúsculo, tá? Por convenção também. A matemática é. Lembra que eu falei? Álgebra nada mais é do que você. Meu amigo. Meu amigo. Você é um cara chato, né? Vamos ver aqui, né? Só que não saiu aqui o negocinho. Mas entenda que tem uma flechinha em cima para indicar que é o vetor. Tá? Então, um ponto em coordenar no plano cartesiano, ele pode ser escrito assim. Tá? Bom, beleza. O vetor, que de uma certa maneira, para matemática, a gente sempre coloca ele na origem. Né? Mas esse vetor que eu desenhei aqui, você pode ficar bravo comigo, mas eu te garanto que esse vetor é o mesmo vetor que qualquer um desses vermelhos que eu estou desenhando aqui. Tá? Por quê? O que caracteriza um vetor, tá? É uma direção, uma magnitude ou um tamanho, que é o tamanho que vai daqui a aqui, e um sentido. Tá? Então, qualquer um dos vetores que eu colocar aqui no plano, se ele tiver mesma direção, tá? Ó, direção para lá. É para isso que eu estou falando. Direção para lá. Todos eles, direção para lá. Eles estão no plano e são o mesmo vetor. Tá? É o mesmo vetor. Daí você fala assim, mas
Não é, né? Porque se eu for começar o vetor aqui num ponto determinado aqui, ó, aí ele está fora do ponto porque eu peguei só o vetor e o pontão está grande, né? Então, na realidade, eu ia ter que fazer um monte de pontão grande, né? É, mas o que rola é que essa medida que vem daqui até aqui, ó, tá? É a magnitude do vetor. Bom, e como que ele é o mesmo? Tá? Ó, cara, ele é o mesmo porque se eu conseguir trazer ele para cá, ó, trazer esse ponto, tá? Para origem, ó, tá vendo? Ele fica o mesmo vetor. Ah, legal. E se eu trouxer esse para origem? Ele fica o mesmo vetor. Se eu trouxer esse para origem, ele fica o mesmo vetor. Então, um vetor, de uma certa maneira, ele não tem posição determinada nas coordenadas cartesianas. Um vetor é uma flechinha que você joga. É. Se é o mesmo vetor, existem algumas tratativas, né? É... Legal, Matheus, eu entendi aí a tua. Né? É que você queria falar do objeto, né? Porque eu desenhei grandão aqui, né? Na realidade, era isso aqui que eu queria fazer. Bom, mas de qualquer maneira, o que eu quero falar, assim, é que o vetor, se ele tiver mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, ele não tem lugar no espaço, né? E geralmente, então a gente normaliza, essa é a palavra que eu queria dizer, a gente normaliza ele na origem do sistema de coordenadas que a gente está usando. Tá? Então, veja bem, esse mesmo vetor aqui, é, é, se eu fosse normalizar ele para o outro sistema de coordenadas qualquer, daí ele vai mudar o sentido dele. Tá? Por quê? Porque se eu pegar esse vetor e colocar ele no mesmo sistema de coordenada, ele mudaria o sentido. E para mim, ele não representaria, não seria mais representado esse ponto. Concorda? Que eu quero dizer assim, ó, se eu pegar esse vetor e simplesmente colocar ele como sendo na origem aqui, tá? Você concorda comigo que esse vetor aqui, agora ele não é o mesmo que esse? Porque mudou a direção, mudou o sentido, mudou um monte de coisa, tá? Bom, mas se eu quiser representar esse ponto que pode ser representado por esse vetor, tá? Existe nesse plano um outro vetor qualquer, tá? Que se eu colocar nessa origem, tá? Ele consegue representar para mim o mesmo lugar, com coordenadas diferentes. Concorda? É só eu mudar o meu sistema de coordenadas. Legal. Então, isto posto, tá? A gente vai adotar agora, por enquanto não vamos falar de vetor. Eu vou passar um videozinho, se eu não mandei ainda no grupo, eu vou deixar lá na atividade e também vou mandar no grupo do WhatsApp um videozinho aí que mostra vetores para gente de um jeito legal, porque o cara usa a computação gráfica para fazer essas considerações. Os vetores, gente, eles podem ser multiplicados por escalar, né? O que é multiplicar um vetor por escalar? Você aumentar a magnitude dele, tá? Ele pode ser multiplicado por um outro vetor, mas daí é um fasor, mas esquece. Pode ser multiplicado por outro vetor, tá? Mas daí a gente vai ter o que a gente chama de combinação linear, né? E isso a gente pode fazer num plano ou pode fazer num outro plano, por exemplo. Não tem problema. Mas a gente tem algumas propriedades que os vetores fazem. E a computação gráfica, ela utiliza dessas propriedades para facilitar a nossa vida e facilitar o nosso entendimento. Tá? Beleza. Então, vamos pegar um outro ponto aleatório aqui, ó. Eu peguei grandão também. Um outro ponto é x'. Tá?
Vamos entender assim. Bom, um ponto, então, a gente vê que ele é sempre definido por xy, né? Tá. Se eu pegar um outro ponto qualquer aqui, ó, tá? Um ponto aleatório qualquer, tá? Eu posso definir ele como é, por que eu coloquei pelinha aqui? É x', tá? Eu posso definir como a linha belinha, tá? A linha belinha. O que é esse a linha belinha? Bom, se a gente for ver aqui, ó, ele está valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em Y, então o belinha vale 8, tá? E o Y vale 8, né? E o X vai valer 3, tá? É esse ponto aqui. Legal. É. Agora, imagina que eu queira fazer a seguinte coisa, tá? Imagina que eu queira pegar esse ponto aqui, ó, esse vermelhinho, tá? E por algum motivo, eu preciso que esse ponto vá para esse ponto aqui, por algum motivo sexual meu, tá? Ou seja, eu estou tratando um ponto, né? Daí eu desenhei esse ponto aqui na tela, tá? Legal. E eu quero que esse ponto aqui saia daqui e vá para cá. Bom, para eu fazer esse ponto sair daqui e para cá, a gente diz que a gente vai transladar, né? Então, o que é transladar um ponto? É você mudar o ponto daqui para cá. É, eu posso fazer isso daí de maneira vetorial, tá? Ou seja, eu posso arranjar um jeito de achar um outro vetor, tá? Um outro vetor que dá origem, tá? Ele saia daqui e vá para cá, tá? Ou seja, esse vetor aqui W, vamos imaginar, é um vetor que é esse vetor, que é esse ponto transladado. Ou seja, então eu consigo transladar vetores, né? Eu posso pegar o vetor V, tá? Que é esse aqui, ó, e fazer aqui, ó, o V, né? V pequenininho, né? Tá? E posso transladar ele. Como que é o símbolo de transladar? Não sei, eu vou colocar isso daqui e fazer uma setinha assim, né? Para um outro vetor, só que esse outro vetor tem outros valores, né, de x e y, então é um outro ponto, tá? Então eu posso chamar ele de w, não sei. E quando eu chamo ele de w, some a setinha, né? Mas vocês conseguem entender, né? Ou seja, da mesma maneira que eu consigo transladar um ponto, eu consigo transladar o vetor. Tá? Bom, tem um jeito de fazer uma conta que é pegar esse vetor aqui, ó, esse vetor, tá? Aumentar um pouquinho o tamanho dele e rotacionar ele. Tá? Daí eu pego outro vetor e vou rotacionando ele. Rotacionar significa levar em consideração esse ângulo que ele está fazendo com o XY. Tá? Ou seja, eu poderia pegar esse ponto vetorialmente e ir transportando ele assim, fazendo uma rotação no vetor. Tá? E como que eu faço rotação em vetor? É você fazer um produto vetorial entre dois vetores. Quando você faz um produto vetorial, de uma certa maneira você está trabalhando com uma rotação. Só que para fazer isso, você precisa de vários cálculos, vamos dizer assim, né? Você vai ter que pegar, porque você vai aumentando o escalar e vai mexendo no ângulo. Você tem que fazer duas coisas. Você aumenta um pouquinho o tamanho dele e muda o ângulo. Você aumenta um pouquinho o tamanho dele e muda o ângulo. Então, transladar é você mudar o ponto de um lugar para outro. E você pode fazer essa translação de várias maneiras. Uma das maneiras é essa que eu estou explicando. Você vai pegando o vetor, né? Vai aumentando o tamanho dele, ó, tá vendo? E vai chegando lá, né? Quando eu faço esse vetor, cada ponto que eu gero com essa rotação seria a mesma coisa, cara,
que eu pegasse esse vetor aqui, ó, verde, tá? E fizesse esse vetor aqui, ó. Nossa senhora, tá complicando muito a explicação, né? Tá vendo? Então, se eu pegar esse vetor vermelho, que está aqui, que é o meu V, e quiser fazer esse vetor vermelho chegar lá no x', que é esse ponto amarelo aqui, tá? Eu posso ir fazendo rotação, aumentar um pouquinho o tamanho do vetor, rotação, aumentando o tamanho do vetor, isso. Então, olha só que interessante. O Diego falou um negócio interessante. Ele falou assim: pô, mas se você está fazendo isso daí, parece que o vetor vermelho, onde você queria deixar o ponto, né? Que é esse negocinho amarelo aqui, pô, parece que é uma operação vetorial, que é o vetor resultante de uma soma vetorial, que nem a gente via lá em física, a soma das forças, né? Ou seja, é a mesma coisa que eu pegar esse vetor aqui vermelho, tá? E somar com esse vetor que está numa outra direção, num outro sentido, e tem um tamanho certo, e vai resultar, né? Esse vetor aqui, que eu vou pintar de cor-de-rosa, que é o nosso vetor resultante, vamos dizer assim, de uma soma. Beleza, então você pode enxergar dessa maneira, tá? Ou seja, a translação, tá? Pode ser também soma de vetores. Tá? Só que para você fazer isso daqui, que nem matematicamente, pensa como que você tem que fazer. Você lembra? Você tem que pegar o ponto, né? E depois colocar a outra magnitude, saber a direção em relação ao eixo para fazer a soma, né? E daí você vai ter que é uma conta um pouco mais complexa, porque você está mexendo com dois parâmetros, né? Agora, fazer isso matricialmente é muito mais fácil, tá? Então, você pode entender as coisas e implementar um software que faça a mudança, a translação desse ponto daqui para cá, vetorialmente, através de vetores, resolvendo sistemas lineares. Sabe aqueles sistemas de A, X, menos BY, mais CZ, menos 4, não sei o que lá, né? Isso, você posiciona a pontinha do vetor na bundinha do outro, faz uma fileirinha aqui e soma. É bonito isso, né? É, é, só que para fazer isso daí tem mais conta. Matricialmente, você consegue fazer da mesma maneira, né? Então, o que você tem que fazer, então, matricialmente? Tá? Que é isso que a gente vai... É com essa parte que a gente vai lidar mais. Tá? Matricialmente, você tem que pegar um ponto, e esse ponto que a gente conhece, tá? Que é esse ponto 6,4, né? Que é esse ponto aqui, e você quer transladar esse ponto para resultar, né, nesse a linha belinha. A gente viu que a linha belinha, o x vai dar 3, e o belinha vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, na realidade, deixa eu copiar aqui, tá? O ponto x, tá? Na realidade, vai ser 3, 8. 3, 8. Certo? Eu quero só fazer isso. Tá? Levar. Que tem o linha aqui, mas vocês desconsideram. Né? Para o ponto 3, 8. Né? Ah, legal. E daí, como que eu vou fazer então? Tá? Um negócio que eu consigo transladar, né, matricialmente, isso daqui para cá. Tá? E é isso que a gente vai ver. Tá? Soma de matriz. A gente pode fazer por soma de matrizes. Certo? Se a gente pegar... na realidade, a gente vai começar a fazer por soma, mas a gente vai ver que, na realidade, a gente vai querer fazer isso por multiplicação de matrizes.
tá? E vai ter um motivo pelo qual a gente quer fazer isso, tá? Então, a gente pega uma outra matriz e vai somar aqui, né? É, é, como que eu vou fazer, então? É, se eu somar menos 3 e 4, né, já direto, né? Não é, Diego? Se a gente colocar assim uma matriz aqui, menos 3 e 4 e somar x e y, a gente vai conseguir fazer isso de maneira bem mais simples. Né? Esquece, por enquanto, essas coisas de vetor, mas é por isso que né, em computação gráfica a gente prefere em alguns momentos, não todos, né? Mas a gente prefere tratar essa mudança aqui de lugar, né, dos pontos, através de matrizes, tá? Bom, vamos adiantar então, já que o Diego falou isso daí, é até legal, né? Porque se a gente pegar uma matriz qualquer, eu vou chamar de matriz T, é uma matriz qualquer, né? E colocar aqui menos 3, tá? E aqui 4, menos 3 mais 4, tá? É aqui embaixo só que eu quero. Menos 3 mais 4. Por que você colocou mais 4 aí, César? Ah, para ficar um embaixo do outro, porque se eu colocar o 4 aqui, fica embaixo do menos. Então, tá bom, né? Se eu pegar essa matriz aqui, tá? E aplicar nesse ponto, eu conseguiria chegar no ponto que eu queria. Nossa, muito mais fácil, muito mais tranquilo fazer isso, tá? Legal. Então, a gente vai ver no final das contas, moçada, que se eu pegar, por exemplo, esses 4 pontos aqui, ó, 4 pontos, tá? Você pode acreditar em mim, tá? Que se eu pegar essa mesma matriz e somar nesses 4 pontos, 4 vezes, tá? Eu vou transladar esses 4 pontos com a mesma intensidade, ou com a mesma força, ou com a mesma magnitude. Né? A matriz que eu estou usando aqui, ela vai servir para eu fazer a translação desses 4 negócios aqui. Eu vou mostrar vamos fazer com uma figurinha simples dessa e vocês vão ver. Legal, mas ó, esses 4 pontos aqui, tá? Ela praticamente, se eu quisesse, né? De alguma maneira, não sei qual ainda, mas se eu fizesse que esse quadrado, né, considerar cada um desses pontos aqui como sendo o vértice do quadrado, se eu pegar uma matriz de translação, né, para transladar esse quadrado, e a matriz de translação for menos 3 mais 4, provavelmente eu colocaria esse quadrado aqui. Provavelmente. Tá? Bom, daí resta, né? Legal, eu já sei, então, mover alguma coisa, né? Então, mover em computação gráfica é a mesma coisa que transladar. E eu conseguiria, então, transladar esse quadrado, tá? Usando uma matriz, tá? No tempo, né? Somar, né? A cada segundo eu translado um pouquinho, que é, na realidade, mais ou menos o que a gente também conseguiria fazer com o vetor, né? Porque se eu considerar que cada pontinho aqui do quadrado é um vetor, ou cada meio ponto aqui, dividir esse segmento de reta em 2 e falar que é um vetor também, ou dividir em 4 aqui e dizer que cada um desses é um vetor, se eu usar a mesma matriz para fazer isso daí, eu conseguiria movimentar os objetos no tempo, né? Então, se cada vez que eu desenho eu vou movendo o objeto, eu consigo ter a sensação de movimento. É assim que a gente faz em computação gráfica. Daí, você me pergunta, legal, César, muito bom, mas
com que raio de software que eu faço isso, né? Você vai ensinar eu fazer um comando numa linguagem de programação que eu consiga definir essa movimentação? Sim, a gente pode até mais para frente, a gente pega um OpenGL qualquer da vida aí, ou então pega um software que já faz isso para nós, o SketchUp, por exemplo, que eu gosto de mexer com ele, eu só não lembro porque faz tanto tempo que eu não mexo, mas a gente pega um software gráfico e a gente consegue fazer isso. Dá para fazer isso até com o efeito do PowerPoint. Mas, por enquanto, não, não carece. Tá? Primeiro a gente tem que entender, depois a gente implementa. Tá? Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente falou de coordenadas do plano cartesiano e nessa aula também. O plano cartesiano, em R2, é um sistema natural e intuitivo. Beleza. Tá? A gente viu a transformada de viewport. O que era a transformada de viewport? Converte, né, o que eu chamei das coordenadas do mundo, né, world coordinates, tá? Ou world coordinates. Coordinates. Não é coordinate. É assim que deve escrever, né? Em inglês. Eu sou mal pra caramba de inglês. World Coordinates. Coordenadas globais, né? Global. Então, é por isso que eu às vezes chamo de coordenadas no mundo, né? Lembra, a gente estava modelando e a ideia era trazer as coordenadas do mundo para uma coordenada do computador. Que a gente usava aqui, né? Então, isso seria o que a gente chamou de transformada de viewport. Bom, e a gente está vendo que transformada de viewport, então, é simplesmente você aplicar uma matriz de transformação, que a gente não sabe ainda qual na origem, né? E em todos os pontos aqui, para que você inverta esse negócio aí para o jeito da coordenada dos computadores, né? Então, a gente trazer, né, a coordenada lá. Bom, uma outra coisa que eu falei era normalização. O que é a normalização, então? Uma vez que você tem é, um objeto qualquer, né? E objeto, vamos chamar o objeto de quadrado. Deixa eu pôr um outro. Esse está muito poluído. Vou colocar um outro slide aqui para a gente fazer isso daí, né? Então, se eu pegar um objeto qualquer aqui, ó, um quadrado, tá? Que eu vou preencher para ofuscar a tua vista, eu vou preencher ele de amarelo. Não, mas não é aqui, né? É aqui, ó. Amarelo para ofuscar a tua vista. Tá? Então, esse é um objeto, né? Bom, esse objeto, ele tem um centro. Vocês concordam comigo que esse objeto tem um centro? Legal. Então, como que eu faço para achar um centro de um objeto? Moçada, é assim, ó, você pega a mediana de um segmento, tá? E vai até a mediana do segmento oposto, daí você pega a mediana do objeto, vai na oposta, e se não tiver torto o seu desenho, você acha o centro. Ah, mas se você quiser também, você pode pegar o vértice de um lado e ligar no vértice oposto, ou o vértice daqui ligar no vértice oposto, você fez essas duas linhas, você consegue achar o centro, né? Ah, mas tem outras maneiras. Você pode dividir isso daqui por 2, tá? E dividir isso daqui por 2, tá? E também fazer a mesma coisa, ó. Eu dividi por 2 aqui. E eu achei o centro também. Ah, e se eu dividir por 4? Ah, eu posso dividir por 4 esse cara aqui, tá? E dividir por 4 esse cara aqui e achar o centro também. Nossa, cara, que legal! Você consegue fazer isso? Sim, mas como que eu consigo fazer isso? Ah, porque matematicamente, algum professor, pelo amor de Deus, de cálculo, sei lá, já deve ter explicado isso daí para vocês, né? Mas a gente está usando a matemática para fazer essa bodega aqui, né? Visualmente, eu não enxerguei nada, César. Não enxergou nada porque os contornos estão muito finos e também a cor também não está ajudando.
Tá? Agora você enxergou. Tá nóis. Tá nóis. Agora você enxergou, tá vendo? Então, e como que eu faço isso, cara? Putz, se quiser, eu até posto para você. Tem um monte de cara na internet. Tem professor que deu aula para mim, cara, que já tem aula na internet explicando isso daí matematicamente. Bom, é, mas a gente sabe, então, né? O software sabe com essa matemática, eu só não sei como o software faz, né? A gente consegue achar o centro de qualquer objeto. Qualquer objeto, César? Sim, qualquer objeto. Ah, meu amigo, e agora, hein? Bom, para achar o centro desse objeto aqui, eu posso pegar um ponto, mas eu tenho que saber exatamente como fazer essa reta. Entendeu? Como fazer? Aonde que vai ser esse outro ponto aqui no objeto, tá? Que eu vou pegar para achar o centro dele, tá? Porque não pode ser qualquer ponto. Aqui no quadrado é muito fácil da gente ver, né? Mas aqui no objeto, qual é o ponto oposto a esse que eu tenho que pegar para fazer com que a linha passe pelo objeto? Pelo centro do objeto e faço uma figura assim que determina o centro do objeto. Eu posso, por exemplo, distorcer o objeto, tá? Distorcer, mas não mexer no tamanho, vai. Eu posso distorcer ele de tal forma que eu consiga fazer passar no centro, tá? Então, daí existem modelos matemáticos que nos ajudam a fazer isso. Modelos vetoriais, né? Bom, mas o que importa aqui é o objeto aqui e o centro dele. Eu fiz muita coisa aqui, isso aqui. Né? O que importa para a gente é isso daqui. Por quê? Porque se eu tiver o centro do objeto, tá? É, e eu aplicar a rotação aqui, ó, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a rotação que eu estou aplicando, o nosso querido PowerPoint está fazendo a rotação sobre o centro do objeto. Não é assim? Tá. Só que, matematicamente, quando a gente vai fazer rotação, ele não rotaciona no centro do objeto. Tá? Ele geralmente rotaciona no centro da coordenada, quer seja coordenada do mundo, quer seja coordenada transformada, né? Ou da minha janela, lembra? Da minha viewport. Né? Então, se a minha viewport é coordenada, a origem é aqui, então, quando eu for rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar o objeto a partir dessa coordenada. Então, por quê? Porque ele vai pegar esse ponto, concorda? Vai pegar esse ponto, e agora eu vou retratar como vetor para ficar mais fácil só da gente entender. Vai pegar esse. O gato cruzou a estrada. Né? Bom, eu não vou desenhar muito, mas já deu para entender, né? Então, de boa, quando a gente rotaciona o objeto, na realidade, a gente sempre, matematicamente, rotaciona o objeto aqui nesse ponto. Bom, e então como que, César, como que se a gente faz aqui nesse ponto, como que você, quando você está rodando aí, ó, ele não sai, o centro dele continua no centro dele sempre. Né? Como? 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 Raimundo Nonato. Então, porque essa movimentação de rotação que eu fiz aqui, ó, objeto, tá? Matematicamente a gente consegue fazer aplicando uma matriz também. Ah, então existe uma matriz que vai fazer vai fazer a translação do objeto, tá? Que é transladar os pontos dele, e tem uma matriz, outra matriz, que vai fazer
o objeto rotacionar, mas essa outra matriz faz o objeto rotacionar aqui no ponto onde eu estou com o meu negócio mexendo aqui, perto do canal maravilhoso do César. Vai lá, Olímpio César Calderaro, o canal magnífico, né? Patrocínios Golden Razor, o barbeiro dos séculos. Tá? Barato e bom. Daí o que acontece? Então, se eu fosse rotacionar isso matematicamente, sem fazer nenhum golpe, sem aplicar nenhum golpe, eu rotacionaria isso daqui em relação, e eu não sei como o PowerPoint vai fazer isso, que eu não sei que ferramenta eu uso para fazer isso, tá? Mas ele rotacionaria em relação a esse eixo aqui. Beleza? Então já vimos duas matrizes, a gente só não sabe como que elas funcionam ainda. Quer dizer, a de escalonar, a de transladar, a gente já tem uma ideia, né? É só somar uma matriz e eu translado esse cara para cá. Pô, mas rotacionar, eu estou vendo que o PowerPoint rotaciona nesse daqui, e esse daqui o PowerPoint vai rotacionar ali. Interessante. Como que daria, então, para fazer uma rotação no centro de coordenada do objeto? Legal. A gente faz assim, ó. O PowerPoint faz isso várias vezes por segundo, né? Na realidade, no meu computador é 120 Hz. Então, ele faz, cada vez que eu mexo, que ele desenha aonde parou, né? 60 vezes de segundo. Não, 120 vezes por segundo. Bom, mas o que matematicamente a gente vai ver que acontece em computação gráfica, tá? É que a rotação no eixo do objeto, ele vai fazer antes uma translação para o objeto, colocando o centro dele na coordenada do mundo. É a mesma coisa que pegar esse objeto aqui, que eu quero rotacionar, tá vendo que ele está rotacionando lá no centro dele? Tá? Legal. É a mesma coisa que trazer ele e colocar o centro dele aqui, fazer a rotação que eu quero e depois eu mudo ele para cá. Tá? Então, toda vez que eu estou fazendo isso aqui no meu PowerPoint, tá? O PowerPoint está 1 sobre 120 vezes por segundo, levando esse quadrado no centro de coordenada. Mas qual centro de coordenada que ele está levando? Nesse? Não, por quê? Esse daqui é o centro de coordenadas cartesiano. Ele está levando nesse daqui, que é o centro da coordenada do meu viewport. Tá, legal. E é isso que eu estou fazendo. Bom, para fazer isso, tá? Mais fácil ainda, de uma maneira um pouco mais fácil, tem o conhecimento de coordenadas homogêneas. Gente, isso daqui que eu estou explicando para vocês, talvez pode estar meio complexo, complicado na cabeça de vocês, e eu até imagino que esteja, para quem nunca viu, né? E eu estou apostando que vocês nunca viram as coisas que eu estou falando para vocês, certo? Se vocês já viram isso, por gentileza, me avisa, porque daí senão eu vou perder tempo explicando de novo uma coisa que vocês já sabem, tá? Essa é a minha preocupação, não ficar perdendo tempo, porque é muita coisa para ver. E por que vocês têm que ver isso daqui? Tá? Porque coordenadas homogêneas. Então, se vocês relembram, vocês já viram, né? Seu bando de mequetrefe. Eu podia já passar mais para frente, né? Tá bom, mas é um outro jeito de ver, né, Diego? De repente o Cezinha explica de uma maneira diferente. Veja bem, não melhor nem pior, só de uma maneira diferente. Né? Então tá bom, vamos lá, vamos seguir aqui. O que são coordenadas homogêneas, então? Tá. Para que se faça a conversão
de coordenadas de um plano, tá, para um outro plano, a gente usa a coordenada homogênea. Tá? Deixa eu tentar. Eu vi um cara explicando, vamos ver se eu consigo mostrar para ele aqui. Imagine você olhando para esse quadrado maravilhoso que eu fiz, só que eu não quero preencher esse quadrado, vou deixar ele sem preenchimento, tá? O contorno eu vou deixar azul e vou engrossar um pouco o contorno dele, só para ele ficar bem destacado aqui, para a gente ver. Né? Nossa, tá até ofuscando a vista, né? Mas assim, ó, imagina esse quadrado aqui, tá? E vamos imaginar também, infelizmente, aquilo que eu falei, né? O ponto eu não posso, eu tenho que desenhar ele grandão para vocês verem, né? Imagina esse ponto aqui desse quadrado, tá? E vamos imaginar que esse ponto, já aproveitando, eu tenho um monte de coisa que eu já pré-escrevi aqui para ajudar nós, né? Para eu não ficar. Na realidade, eu já usei essa transparência aqui em outro curso já. Tá? Vamos imaginar que esse ponto aqui é o ponto 2, 1. Tá? O que significa ponto 2, 1? Deixa eu até diminuir um pouco aqui. Assim, para a gente entender, né? O que significa ponto 2, 1? Tá? Isso, 2 para x e 1 para y. Legal, ó, 2 para x e 1 para y. Bom, se eu olhar e falar que esse ponto é 2, 1, provavelmente a gente vai ter na cabeça da nossa mentalidade já esse vetorzinho aqui, né? Então, se a gente tem esse vetorzinho aqui, eu não sei nem que sistema de coordenada eu estou usando. Por enquanto, para mim, é coordenada de objeto, tá? Não estou falando, né? Mas a gente também entende também que aqui tem um 0, 0, né? Um 0, 0, né? Não é um olhinho com um narizinho. É um 0, 0 aqui, né? Então, a gente imagina que seja isso, tá? Beleza. Tá? Agora, imagina que eu queira aumentar o tamanho desse quadrado, tá? Aumentar o tamanho do quadrado inteiro, tá? No retângulo, né? Aumentar o tamanho do retângulo inteiro, multiplicar por um espaço aqui, tá vendo? 1, 2, eu quero aumentar de 1 aqui. Então, eu quero fazer que esse ponto aqui, né? No caso, o quadrado inteiro, né? Esse ponto viria mais ou menos aqui, certo? Daí eu teria esse outro ponto aqui do quadrado que eu não defini ainda, mas estaria mais ou menos aqui, tá? Vamos imaginar que seja assim. Outro ponto mais ou menos aqui e outro ponto mais ou menos aqui, tá? Como que eu conseguiria fazer isso, né? E ainda, na realidade, informar, né, ou dizer para alguém, tá, que esteja vendo e falar assim para o cara, ó, senhor, esse quadrado... Ué? Eu tinha que fazer o quê para copiar ele? Ah, é óbvio, tem que dar Ctrl C, Ctrl V. Isso. Que agora eu vou mexer nesse daqui. Assim, tá? Fica melhor, né? Vocês entenderam qual que é o objetivo. Eu só quero aumentar esse retângulo para um retângulo maior, né? Tá? E de tal maneira, eu vou simplesmente, o que eu quero fazer na realidade, né? É transladar esse ponto para cá, certo? Vocês são as matrizes nos pontos, é isso? Isso. Na realidade, eu vou fazer num ponto só, mas vocês vão entender de resto. É matriz. Tá? Então, ó, eu tenho esse ponto aqui e eu quero trazer para esse ponto aqui. Para fazer isso daí, no plano em 2D,
fica meio complicado. Mas, olha só o que a gente consegue fazer usando a tática, a técnica do que a gente chama de coordenadas homogêneas. Olha só que interessante. Eu vou tentar desenhar aqui. Imagina que eu tenho um plano, tá? Um chão aqui. Então, se é chão, é melhor desenhar assim, né? Ué. Chão. Imagina que eu tenho um chão aqui, um chão, tá? E imagina que eu tenho uma tela, tá? Uma tela aqui, tá? E eu tenho um hominho, eu não tenho hominho para desenhar, tá? Então eu vou desenhar uma estrelinha aqui como se fosse um hominho. Um hominho aqui, tá? Olhando para essa tela, tá? Essa tela. E nessa tela eu tenha projetado, vamos dizer assim, da cabeça do cara aqui, ó, eu tenho projetado esse quadrado, tá? Então, o que eu quero dizer é que essa lateral aqui, ó, tá? Mais perto da gente, né? Vou desenhar de azul aqui, ó. E vou engrossar um pouco só para a gente entender. Olha só, essa lateral aqui é esse daqui, tá vendo? Tá? Então, esse ponto que eu tenho aqui, tá? Provavelmente, é, guardadas as... É que eu não tenho 3D para mexer aqui, mas eu estou vendo só no plano, mas você imagina aqui, ó. Eu... Não, filho, não é isso, eu quero ponto. Esse ponto aqui, provavelmente, né? É esse mesmo ponto aqui que eu estou vendo no quadrado, mas ele está indo para o fundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou falando assim, não está dando para ver? É só imaginar, tá? Então, vamos imaginar assim, esse carinha aqui, ele está projetando, então vamos imaginar que seja um projetor que esteja projetando esse quadrado, tá? Se, para a gente, é bem intuitivo isso daí, né? Se eu pegar esse cara aqui, e vamos dizer que ele tem, vamos imaginar que ele tem uma distância, tá? Aqui, de 1, para ficar mais fácil ainda para nós. Uma distância de 1. Tá? Beleza. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou mais ou menos fazendo com que você que esteja olhando para esse retângulo, né? Imagina que você está projetando através dos seus olhos maravilhosos esse quadrado aí na tela. Então, a luz está saindo do teu olho e está projetando esse quadrado na tela, tá? E você imagina, eu vou trabalhar só com esse ponto aqui, você imagina esse ponto 2, 2 aí, tá? Quando você se afastar, tá? De 1, tá? Você concorda comigo que, de alguma maneira, o tamanho do quadrado vai aumentar tanto em altura quanto em largura? Responde alguém aí para mim, se vocês estão entendendo o que eu estou falando aí. Sem ser o Diego, porque o Diego é o único que responde. Tem mais alguém aí à disposição para enfiar o dedo no teclado aí? Não. Então fala, meu. Fala aí. Estão entendendo, né? Beleza. Então, olha só. Se, pensa comigo, essa distância, então, vai valer 2, né? 1 mais 1, né? É 2, né? Mas você concorda comigo que se eu coloquei uma distância aqui, tá?
É como se eu tivesse criado uma outra, um outro eixo de referência, uma, uma distância maior do objeto. É como se eu tivesse criado um eixo do XYZ. É como se eu tivesse criado um Z e afastei o dobro da distância que eu estava. Não entendeu? Não entendeu? Vamos lá, Leomar. É assim, ó. Imagina esse carinha aqui sendo uma pessoa, um projetor de slides. Um projetor de slide, tá? Beleza. E o projetor de slide, tá? Ele está projetando na parede uma figura que é equivalente a esse quadrado aqui, ó. Tá? Imagina, você ligou o projetor, ele tá colocando essa luz aqui. Só isso que eu quero que você entenda. Tá? Ele está colocando uma luz, então eu vou pintar aqui de branco, tá? De branco. Ó. É a luz do projetor, tá? Eu coloquei aqui. Daí tem algum mardito aluno aqui que fala assim para você: pô, professor, tá muito pequeno. Tá muito pequena a projeção. Tá bom. Daí o professor pega e ele afasta o projetor. Ele puxa a mesa. Quando ele puxar a mesa, o que vai acontecer com a luz que o projetor está projetando? Vai aumentar, não vai? E vai aumentar mais ou menos assim. Você concorda? Entendeu, Leomar? Põe aí se entendeu. Beleza. Então, o que eu estou dizendo, agora a gente vai fazer o que você não entendeu, tá? Então, imagina assim, se eu tivesse no projetor, quando está perto aqui, se eu tivesse o jeito de ir lá com a caneta e pintar na parede, na tela branca, um ponto, tá? E esse ponto referenciado ao outro pontinho aqui do outro lado do projetor da luz, tá? E disser que esse ponto é o meu ponto 2, 1, tá? Simplesmente eu estou dizendo que o ponto desloca 2 para cá e 1 para cima e vai ser esse cara aqui, não vai? Na hora que eu pego o projetor e eu aumento para cá, esse ponto, tá? Na hora que eu estou puxando o projetor, esse ponto vai fazendo, vai aumentando, aumentando, até que ele chegue aqui. Você concorda comigo? Chegou aqui, tá? Legal. É isso. Eu só aumentei o tamanho da, da tela da parede. Beleza? Beleza. Então, só que você concorda comigo que esse quadrado de fora é maior que o quadrado de dentro? Tá. O quadrado de fora é maior que o quadrado de dentro, desse jeito que a gente está fazendo, porque eu me afastei da referência aqui, né? Então, o eu afastar é como se você colocar a sua cabeça perto da tela do computador, né? Se você colocar, eu não sei se você está no celular ou no computador, mas se você colocar a tua tela, olha que bonito, estou grandão aqui. Isso aqui, ó, quase um palmo da frente do computador, você vai diminuir o teu ângulo de visão. Agora, se você dobrar, tá? Você aumenta o teu ângulo de visão. É bem isso daí. Mas quando eu faço isso matematicamente, é como eu disser que eu estava a 1 centímetro, por 1 metro, tá? da tela, tá? E fui para 2 metros. Né? Eu andei 1 metro a mais lá, sei lá, 2 metros. Mas quando eu faço isso, eu sei que aumentou, né? E aumentou porque eu distanciei. Mas quando eu distancio de uma coisa, é como se eu criasse virtualmente, tá? Um outro eixo. Né? Porque na tela da parede eu estou vendo X e Y. É um plano R2. Mas, se eu levar em consideração um ponto arbitrário qualquer aqui, que eu defini como 1 metro, né? Tá? E ver essas coordenadas aqui, eu estou vendo esse 2, 1, nesse 1 metro. Mas se eu afastar para 2 metros, esse 2, 1 que eu estava vendo aqui, vai passar a vir aqui, certo? Então,
Quando a gente trabalha com coordenada homogênea, a gente não consegue fazer essa expansão. Se a gente trabalhar com coordenada cartesiana, tá? É muito complexo eu fazer esse calculeira para saber aonde cada ponto vai estar, se eu quiser aumentar esse quadrado para esse. Fazer esse aumento aqui. Tá? Mas, se eu fizer esse aumento utilizando um negócio, eita, utilizando um outro eixo, saindo daqui e vindo para a direção do seu olho, e chamar isso de um eixo Z, tá? Eu estou simplesmente usando um plano a mais, né? Que é o plano Z, uma coordenada a mais, a coordenada Z, tá? E então, o que eu quero dizer é que coordenada homogênea nada mais é do que um acréscimo de um eixo a mais, tá? No sistema de coordenadas que você está usando, que no caso a gente está em R2, tá? Então, colocar um eixo a mais e, mais ainda, eu digo que é a mesma coisa que chegar aqui, ó, nesse ponto e colocar um ponto Z, né? Que no caso eu coloquei um aqui para ficar fácil as contas, tá? Então, se eu descrever essa coordenada aqui, de maneira transposta, né? O que é essas coordenadas? Essa matriz 2, 1, qual que é a transposta dela? Tá? Essa daqui é um ponto, não é? A matriz transposta desse cara aí, qual que é? Vocês lembram? Tá? Bom, matriz transposta é escrever o ponto, tá? Ixi, onde eu estou aqui? Tá? Eu escrevi o ponto. É uma matriz assim, ó. A grosso modo. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Aqui, ó. A grosso modo, é escrever x e y, tá? Escrever o ponto desse jeito aqui. Só que isso daqui é uma matriz também. Tá? Matriz. Tá? Bom, o que eu fiz aqui é que eu tenho x e y. É um jeito de escrever matriz também, né? 2 vezes x, 1 vezes y. Uma matriz 2, 1. Então, se eu transformar uma matriz coluna, a transposta dela fica uma matriz linha. Tá? E quando eu coloco um outro eixo aqui, eu estou anexando o eixo z. É a mesma coisa que colocar um outro valor aqui. Tá? Ou seja, quando essas coordenadas cartesianas, para eu transformá-las em coordenadas homogêneas, basta eu acrescentar, e eu vou explicar porque depois no intervalo que a gente já vai parar um pouquinho, né? Basta a gente acrescentar uma outra dimensão, tá? Então, o 2, 1, basta a gente acrescentar uma outra dimensão. Então, esse ponto, tá, em coordenadas cartesianas, se eu transformar ele em coordenadas homogêneas, basta eu escrevê-lo assim, ó. Está em homogênea, porque eu acrescentei essa distância aqui, tá? Beleza. Agora, se eu multiplicar por um escalar aqui, tá? Ou seja, eu aumentar a minha distância, aumentar o eixo z negativo, sei lá, o eixo que você queira, tá? Eu fazendo
isso daqui, ó, tá? Eu vou obter isso daqui, tá? Beleza? Então, e se eu afastar mais? Afastar esse cara aqui, é que não vai dar para afastar, né? Mas já tem até ele afastado aqui, né? O que eu veria? Pô, se eu colocar lá negócio, tá? Tá? Se eu afastar para cá, eu estou com 3, né? Então, a matriz que eu obteria, né, do ponto, esse ponto 2, 1 aí, vai passar para um canto mais alto, maior, né? Seria mais ou menos 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 1, 3. E como eu afastei e eu estou em coordenadas homogêneas, isso daqui vai ser 3 também. Tá? Bom, por que coordenadas homogêneas, né? Só para a gente entender o termo e entender melhor por que coordenadas homogêneas. Né? Coordenadas homogêneas porque é igual. Né? Homo não é de homossexual, é de igual. O Diego bugou. Então, Diego, sim, só que na realidade a gente aumenta uma dimensão para transformar, matematicamente falando, né? A gente aumenta uma dimensão para transformar a coordenada em coordenada homogênea. Então, assim, independentemente do plano de coordenadas que você está, tá? Eu vou explicar, depois do intervalo, eu vou explicar por que não dá para somar. Tá? Aliás, eu vou até dizer, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui por que não dá? Por que não dá? Tá? Ó, eu vou até dar um exemplo assim. Eu peguei aqui, eu até estava fazendo um exemplo antes aqui. Por exemplo, imagina eu tenho um ponto XY, tá? E quero transportar ele, transladar, né? No caso, fazer uma translação para o ponto x mais 3y menos 1. Ó a bugada na cabeça. Deixa eu pegar aqui os negócios aqui para colar lá. Copiar. Olha o que eu quero fazer. Hein? Aqui eu trabalhei com o ponto 2, 1, tá? E quando eu apliquei o distanciamento aqui, eu mudei esse 2, 1 para cá. Tá? Que estava aqui, ele veio para cá. É o mesmo 2, 1. É o mesmo 2, 1, concorda? Beleza. Quando eu afastei mais um pouco, tá? Quando eu afastei mais um pouco, tá? Eu criei um ponto que é o 3, 6, 3, tá? É o 6, 3 aqui. Mas para fazer isso, eu afastei. Se eu somasse só a coordenada aqui nesse ponto, na realidade, eu ia simplesmente pegar o quadrado, Diego, e eu ia simplesmente transladar o quadrado inteiro para cá. Ó. Não sei se você entendeu a zona que ia acontecer. Tá? Se eu somar a translação, porque translação, todo ponto vai para o mesmo lado, para o mesmo sentido, né? Então, se eu usar a matriz de translação aqui, eu vou fazer isso aqui com o quadrado. Ó. Vou levar ele para esse ponto aqui, que eu não sei onde que pode ser até o 2, 1. Não sei se você está entendendo. Então, a translação, ele mexe no objeto. Mas olha o que eu estou querendo fazer, cara. Eu não estou na realidade, translacionando. Aqui eu estou fazendo o objeto crescer como um todo. Tá? Ou seja, transladar, somar a matriz nesse ponto, ia trazer esse ponto verde para cá. Tá? Ou esse ponto verde aqui ia ser trazido para cá. Tá? Não é isso que eu quero. Né? O que eu estava
propondo, primeiro eu só mostrei aqui o negócio, mas a gente vai ver que o que eu quero... Isso, beleza, Diego. É isso que eu queria. Ó, Diego entendeu. Ele falou, se somasse em tudo, tá? Eu ia movimentar o quadrado, mas eu não quero, eu estou aumentando. E eu vou mostrar linearmente como que se faz se você pegar esses pontos aqui que eu selecionei, né? Ah, eu entrei um pouquinho mais tarde. Espera um pouco aí. Que não era aqui que eu queria, mas tudo bem, tá vendo? Ó, eu coloquei aqui. Imagina eu tenho um ponto X, tá? E um ponto Y. Onde está esse ponto X? Não sei, eu vou colocar ele em algum lugar. X, Y. Y. Não é um Y, é Y, né? Ó, eu tenho um ponto XY qualquer. Qual é o ponto XY qualquer? Tá? É uma bolinha em algum lugar aqui. Esse ponto aqui. Tá? Eu estou no plano, tá? Esse ponto é XY aqui. Vamos imaginar que aqui embaixo seja a minha origem, tá? Então, esse ponto está aqui. Beleza. Mas eu quero transladar ele, tá? De tal maneira que o X mais 3, por exemplo, tá? E o Y, nossa senhora, menos 1, tá? Então, beleza, tá? Ctrl X. Ah, vocês entenderam, tá aqui. Esse x mais 3, y menos 1 está aqui. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o x desse ponto e somar 3. E o y desse ponto e tirar 1. Tá? Olha só, eu quero o x e tirar 1. Só que se eu for usar soma de matriz, eu não consigo fazer isso. Tá? Tipo assim, o que eu quero saber é qual a matriz qualquer A, tá? Vou chamar de matriz A, tá? Que eu aplique no ponto 2, né? No ponto 2, 3. Vai ser o contrário, mas... Tá? Que me resulte, tá? Bom, se eu aplicar 2 nesse ponto, somar 2, vai dar 4, 5. Mas eu queria outro ponto. Então, eu não consigo aplicar num ponto 2, 3, tá? Uma matriz, por exemplo, que dê esse resultado, que é 5, né? 2, 5 e 2, 5, 2. Tá? Olha só. Oxi, oxi. Olha aqui, ó. 2. É assim, qual matriz que eu aplico nesse ponto, tá? Que é uma matriz também, né? Que vai resultar nisso daqui, numa matriz 5, 2. Que é isso que eu quero, né? Eu quero um x', y', que seja x mais 3, y menos 1. Mas eu tenho que aplicar uma matriz que faça isso. Tá? A gente vai ver. Depois eu ponho o desenho na reta aqui e a gente tenta entender. Né? O que eu quero dizer é assim, ó, eu tenho um ponto aqui, vamos só colocar isso daqui assim. Tá? Imagino que eu tenha o 0, 1, 2, 3,
o 5. O 5. Tá? O que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero pegar um segmento, né? 2, 3, num eixo só, né? Que é esse daqui, 2, 3, tá? E quero aplicar uma matriz para trasladar esse segmento todo, ou seja, aplicar no ponto 2 e no ponto 3, tá? Uma translação que tenha 5 e 2, né? Ou seja, eu vou ter que pegar isso daqui, ó, transladar, por exemplo. Se eu fizer no 2, vai chegar aqui, tá? Mas eu tenho 4 e 5. Como que eu vou conseguir 5, 2? Só translacionando isso daqui, só mexendo de lugar. Não dá, é meio complicado, né? Então a gente vai ver que para fazer isso daqui, se eu tiver uma dimensão só, né, eu estou no plano aqui, né? Se eu tiver uma dimensão só, eu não vou conseguir fazer. Agora, se eu usar essa ideia de coordenadas homogêneas, a gente vai até conseguir fazer. Tá bom? Eu vou parar de gravar agora para dar aquele intervalo. Onde que eu gravo mesmo aqui? Gravação. E a gente vai interromper por alguns minutos e a gente já retorna. Dá um intervalinho estendido aí para nós. Estendido? Pô, mas a gente já perdeu 10 minutos. Não humilda, não humilda. Estendido, vai até as 9 horas, então. 9